Olá, estamos aqui hoje com mais um Vivenciando a Sua Fé. Esse podcast que tem abençoado vidas, tem contado histórias maravilhosas. E hoje nós estamos com uma pessoa aqui que vai ser muito legal. Estamos aqui hoje com a doutora Lívia Lache. Lívia, nós queremos que você conte um pouquinho da sua história, onde você nasceu, um pouquinho da sua infância, como é que foi. Depois a gente vai evoluindo o nosso papo. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, pastor. Vamos contar aqui um pouquinho sobre a minha vida, né? Eu sou mineira, nasci em Coronel Fabriciano, vivi lá até os 6 anos de idade. E aí depois, meus pais transferiram para Almenara, que é uma cidade do Vale do Jequitinhonha. Então, eu fui criada lá até os 13 anos. Então, minha infância praticamente foi lá. Depois a gente mudou para Itabira e voltamos para a região do Vale do Aço, onde nós moramos em Ipatinga por 20 anos, até vir para Tangará da Serra em 2019. Certo. Lívia é casada, tem 2 filhos. Sou casada com o Paulo, tenho 2 filhos, o Henrique e o Samuel. Minha família é uma bênção. E hoje mora a tua galera toda aqui em Tangará, não é isso? E aí nisso viemos para Tangará da Serra. Né? Na época, assim, Deus foi direcionando, a gente já tinha a nossa vida estabelecida lá em Minas, Paulo e eu, consultório, trabalho, mas aí a gente viu como oportunidade de crescimento para a região, né, aqui. E Deus foi direcionando, colocando paz no nosso coração. Mudanças não é fácil, né? Então a gente pediu a Deus, ficamos 1 ano orando, assim, e o Senhor colocou paz e entendemos que foi a vontade de Deus, porque sempre foi meu sonho ter uma clínica. Lá eu já tinha consultório, mas ainda não tinha dado outro passo. Certo. Até que o Senhor foi abrindo nosso entendimento para mudanças, né? E aí no que vim, chamei a Luísa, estava terminando a especialização, a residência de ginecologia, veio junto. E agora, recente, a minha mãe e a Laís também mudaram para cá. Então, assim, a família toda que era de Minas agora está aqui. Tá aqui. E meu pai, né, a gente já não tem ele desde quando eu era grávida do Samuel. Ele faleceu, mas, assim, deixou o seu legado conosco também. Tá joia. Lívia, como é que surgiu a medicina na sua vida? Isso já era um desejo de criança? Chegou na adolescência, foi ficando mais forte? Como é que foi a sua história com a medicina? A medicina, assim, eu sempre gostei da área, eu via médicos e me inspirava naquilo, em ajudar o próximo, em poder fazer algo útil para as pessoas, né? Na nossa família não tem ninguém médico, meu pai era engenheiro, então ele sempre trabalhou nessa área da engenharia elétrica, então números, cálculos. Minha mãe na CEMIG também, os dois totalmente diferentes os setores. Mas eu fui identificando, eu acho que é Deus que foi direcionando mesmo. Eu sempre fui muito estudiosa e aí nisso, dedicando e foi acontecendo. Você cursou medicina aonde? Lá em Ipatinga e dermatologia em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então vamos falar um pouquinho sobre a dermatologia. Terminou, aí assim, vou para a dermatologia. O que te encantava na dermatologia? Como é que era isso? O que te levou para a dermatologia? Eu tinha uma professora na faculdade que ela era uma excelente médica, excelente dermatologia, e a gente teve um semestre todo com ela, e nisso, além das aulas teóricas e práticas, eu acompanhava ela também. Então aquilo ali me despertou muito. Tanto as lesões dermatológicas, tanto os procedimentos estéticos, em poder ajudar através da melhoria da autoestima, né? Assim, tanto de prevenção, agora clínica, de câncer de pele e tudo, e no tratamento estético, porque aquilo ali mexe com a autoestima. Melhora o bem-estar demais. Então, assim, eu vejo a transformação real do dia a dia. O paciente, às vezes, com depressão, problemas emocionais, e começa a tratar e transforma a vida da pessoa. Hoje,
você está mais ligado a que área da dermatologia? Está mais ligado às prevenções? Está mais ligado à estética? Como é que está seu consultório hoje? Hoje eu estou ligado mais à área da estética, né? Tanto na parte, assim, de cirurgia, né? De cirurgia de pálpebra, blefaroplastia, tanto nos procedimentos de injetáveis mesmo, de tantas tecnologias, ultraformer. E aí há uma necessidade, provavelmente, né, de um aprimoramento constante teu. Como é que você faz morando aqui, né? Vai para fora do país, vai no Brasil mesmo? Sempre fazendo cursos quando não dá para, assim, para congresso, São Paulo, Rio, cursos atualizando, saindo daqui mesmo de Tangará, porque aqui não tem atualização nenhuma. E quando tem cursos online, eu compro muito para mantendo atualizada, não dá para parar, né? Então, hoje você diria que esses cursos online são de grande importância. Ajuda muito. Lívia, como é que é a sua história como cristã? Como é que começa essa história? Quando que você se converteu? Que você foi parar na igreja presbiteriana? Já era da igreja presbiteriana? Paulo já era presbiteriano? Como é que foi essa história? Eu nasci no lar católico, né? Então, assim, fui batizada, comecei a fazer aquele catequese. E aí, nessa época, que eu tinha aí na faixa de 7 anos lá em Almenara, que é onde a criança começa a ler e escrever, eu lembro direitinho, minha mãe levava a gente na igreja num sábado à tarde, e eu achava aquilo ali muito enfadonho e cansativo. E naquilo eu comecei a falar com a minha mãe que eu não ia mais, não adiantava me levar, que eu não ia. E eu bati o pé e não fui mesmo. E ela começou a ficar muito preocupada, porque a família toda católica, e tinha que seguir aquilo, aquela tradição toda. E eu sempre fui muito decidida com as coisas e de opinião. E nisso, ela assim, não, então vamos procurar algo. Começou a perguntar para os amigos, onde ela trabalhava, né, as igrejas de cada um. Aí foi perguntando, todas as igrejas, me levou, eu falo me levou porque eu sou a mais velha, né, então acaba que, assim, essa questão de... Era eu, as outras eram ainda menores, ainda não estava nessa fase. Certo. E aí foi levando em várias igrejas. E ela colocou a decisão para mim, com 7 anos de idade. A igreja que você escolher, você vai. E aí, nisso, foi batista, presbiteriano, centro espírito, foi vários. Só que eu, na idade que eu estava, eu não tinha noção de que era igreja, qualquer denominação. Mas eu sei que quando eu entrei na igreja presbiteriana, a gente foi na escola dominical, mas antes de falar dela, aí eu entrei no centro espírita, só de entrar, assim, não teve nada, foi só de entrar. Eu detestei, horrível. Eu falei, não volta aqui nunca mais, mãe, não adianta trazer aqui. Também não sabia o que era. Aí ela levou na presbiteriana, a escola dominical, onde eu falo que o tanto que é importante o investimento em crianças, né? As crianças, eu me converti quando era criança, então criança converte e leva a família inteira para a igreja, né? Com 7 anos de idade. Aí eu comecei na escola dominical, na igreja presbiteriana, e aí eu falei, aqui, gostei dessa igreja, é aqui que eu vou ficar. E naquilo ali, minha mãe foi levando a gente. Nós 3. Laís era bem bebezinha ainda. Bem assim, devia estar com 2 aninhos. Luísa com uns 4. E eu devia estar com o quê? Uns 6, 7 anos. E aí foi levando. E todo mundo perguntava se ela era crente. Não sou crente não. Só tô levando minhas filhas. Muito resistente, né? E aí, aos poucos... naquelas apresentações de mãe e tudo, começou a ir devagar. E tinha alguns amigos lá, até estabeleceu na igreja presbiteriana, e depois todo mundo batizou, fez a profissão de fé e tudo, né? Mas assim, o pontapé inicial foi eu. Foi você. Que bacana. Eu sei de uma história que eu queria que você relembrasse, né? Que teu pai tinha um
um gosto peculiar, assim, né? Ele era diferente, ele gostava de caçar, não é isso mesmo? Né? Então, enquanto ele esteve bem, tranquilo, e essa foi uma prática que foi prática dele. Caçou demais da conta, principalmente lá no Vale do Jequitinhonha. Ele amava caçar paca, tinha espingarda, tinha a turma de caçar nas fazendas, era direto, era perdiz, paca. Você comia essas carnes exóticas? Eu não comia, detestava. Não? Nem o Já cheiro. comeu, sim, alguma carne exótica mais diferente? Jacaré. Ah, jacaré é bom demais. Jacaré eu gosto. Que mais? Alguma outra carne exótica? Não. Vamos pro Acre, nós vamos comer macaco. Já comi macaco. não. É obrigatório, na missão não tem muita escolha. Como é que surge Paulo na sua vida? Paulo. Quando nós mudamos lá para Ipatinga, eu já conheci o Paulo desde então, né? Com 14 anos, o Paulo tinha o quê? Na faixa aí de 11 anos. Então, ele era muito amigo nosso da família, da igreja. O Paulo nasceu na igreja, a família toda da igreja. Então, assim, já tem o berço evangélico. Uhum. Então, mudamos, conheci ele e a gente não tinha nada, era só amigo. Sempre amigo. Era todo mundo muito unido, né? Assim, era uma turma muito grande, tanto de jovem, criança, aí depois foi para jovem, adolescente, sempre foi muito unido. Fazia acampamentos juntos, né? E aí, teve uma época que ele começou a despertar pro meu lado, só que eu não tava despertado pro lado dele, não. Aí a gente foi orar, falei, não, tem que orar. Não é assim, não. Isso aí o quê? Já estava com que idade? Eu já estava formando em medicina. Ah, fazia tempo já. Não, já era amigo, assim, ele era confidente meu. A ponto dele falar quem ele estava gostando e quem eu estava gostando. Por isso que eu, nada a ver, Paulo era amigo só. Entendeu? Querendo juntar ele com outra pessoa e tal. E aí, nisso, eu acho que ele despertou, né? E aí, falei, então, nós vamos orar. Deus vai ter que me mostrar também. Deus vai ter que despertar esse sentimento, igual despertou nele. E aí, Deus foi me falando e tal, você vai ter uma decisão difícil. Eu falei, né, não tá sendo fácil mesmo, não. Decidi. Porque lá na faculdade, muitos meninos queriam namorar comigo e tudo. Eu falo, não quero. Quero uma pessoa de Deus. Eu queria uma pessoa separada mesmo, né, assim. E aí, eu pedia sempre, o Senhor falou, na hora certa. Porque eu sempre dediquei muito nos estudos, não queria envolver com namoro na época. E foi na hora que eu estava terminando a faculdade, Paulo apareceu, bem na época. Aí foi um namoro longo, foi 2 rápido? anos e meio, noivamos, casamos. Vai fazer esse ano 14 anos de casado. 14 anos já. Eu fiz 33 ontem. Aí, 14. Aí, como é que foi a maternidade? O processo da maternidade, era uma coisa que você queria muito? Aconteceu com planejamento? Como é que foi? Assim, a gente sempre sonhou com filhos, né? Mas a gente casou. Nós casamos muito novos, né? Eu tinha acabado de formar em medicina, estava fazendo a vida ainda. O Paulo já trabalhava na Uzi Minas, mas ele faltava ainda mais 2 anos para formar em engenharia. Uhum. Aí ele formou e tudo. Então, nesse meio tempo, a gente esperou 5 anos planejado para engravidar, né? Aí veio o Henrique e depois, certinho, 1 ano e meio, eu engravidei do Samuel, que a gente quis um tempo bem pequenininho mesmo para crescer junto, né? Bom, qual que é a idade dos meninos? O Henrique tá com 8, o Samuel com 6. Então, vieram para cá muito novos. Muito novo. O Henrique tinha 3 e o Samuel 1. 1 aninho. 1 aninho. Então, ele se acha matogrossense. Mato-grossense. Mato-grossense. É mais mato-grossense do que mineiro. Lívia, ainda tem alguma coisa da cultura mineira que você fala assim, não abro mão desse negócio? A comida mineira, não tem jeito, pastor. A minha funcionária já sabe cozinhar a comida mineira.
É galinha caipira com mandioca, é taioba. Você acha taioba aqui? Na feira, Ai. todo final, quarta e O domingo. pessoal nem sabe, acho que o que é taioba. Não sabe. Paulo compra sempre. Então, assim, a comida mineira tá aqui comigo. Não desgrudo. Meu queijinho de Minas lá no Carlos. Alguma outra coisa cultural que acompanha ainda a Livelente Comida de Minas? O sotaque, Sotaque. né? Muito puxado. Continua com o sotaque, né? Continua. Isso aí não sai, não. Não sai, não, tá arraigada aí, né? Na Lívia. Lívia, que no teu trabalho você mais gosta de fazer? De tudo que você faz, você tem um monte de procedimento. Tem aquele que enche teu coração, que você vê o seu paciente restabelecido, animado, como você falou, com autoestima lá em cima. Quais desses procedimentos é mais encantador para vocês? Todos. Mas, assim, aquele que eu consigo entregar um resultado que o cliente fala assim: estou feliz, estou me sentindo bonito, estou me amando. Porque muitas vezes ele realmente estava lá no fundo do poço. E aí você começa a fazer todo aquele trabalho, fala, esse é o meu propósito, de ajudar aquela pessoa a se enxergar de novo. Tem algum caso específico que você consegue contar sem citar nomes? É assim, um que me marcou muito, porque tem vários, né? Eu vou falar um que um rapaz, ele veio do interior, ele já tinha passado por alguns médicos e ninguém tinha visto o que ele tinha, assim, identificado, diagnosticado. Ele estava com um quadro de acne gravíssima, só que não é aquela acne que todo mundo está acostumado a ver de livro. Era uma acne que chama acne conglobata ou acne fulminans, que é uma que dá dor sistêmica. Ele não estava conseguindo comer nem sair da cama. Então, Nossa. por isso que ninguém estava conseguindo diagnosticar, achava que era outra coisa. E o rosto dele estava puro pus, saindo sangue, aquele negócio todo. No dia da consulta, ele não conseguiu sair do carro de tão mal que ele estava emocionalmente. Não queria que ninguém visse ele. E aí, nisso, eu comecei a tratar, a gente entrou com as medicações. Foi 1 ano de tratamento. Então, o tratamento de pele é um tratamento longo, né? Tem que ter persistência, 1 ano. Depois fez laser, tratou. Na hora que terminou, foi outra pessoa. Então, assim, ele conseguiu sair. Ele entrou um cara para baixo, depressivo, saiu outro, feliz, com autoestima. Esse foi um exemplo, mas, assim, eu tenho outra também que me marcou muito, que ela veio encaminhada da psiquiatria. Ela não sabia o que estava incomodando, assim. Ela estava com depressão. A psiquiatra percebeu que o motivo da depressão dela era mancha no rosto, melasma. Aquelas manchas de gestação. Me encaminhou, começamos o tratamento. Durante 6 meses fazendo tratamento, a laser, clareamento, tudo para clarear. Ela estava tão feliz com o tratamento, com o resultado que ela estava vendo. O psiquiatra deu alta para ela no final de tratamento. Então, assim, é uma transformação real, né? Então, isso é lindo ver no dia a dia. Você lida também com câncer de pele. Lido, né? bastante. A nossa região, muito sol, né? Eu queria que você mandasse aí algumas recomendações. Aquelas recomendações básicas, mas que, quando a gente ouve de uma médica, faz diferença, né? O que seria preventivo para a gente não ter tanta possibilidade de manifestar câncer de pele? Primeiro, evitar a exposição de sol. Sei que muita gente aqui trabalha na fazenda, né? Então, usar blusa que tampa, blusa de UVA, né? Aquela que pega aqui em cima com gola alta, que tampa tudo, luva, chapéu, protetor solar, né? Aí tem um filtro com... O ideal é acima de 100... O ideal é acima de 30 para mais, 30 né? pra Eu mais. indico sempre 99. Mais do que... Então, assim, evitar sol, passar protetor pelo menos 2 vezes ao dia, usar essas roupas de proteção e fazer
acompanhamento com um dermatologista pelo menos uma vez no ano, né? De forma preventiva. Porque tem muitas pintinhas que você nasceu com ela que ela pode transformar em câncer. E tem algumas que vai acontecer de surgir e a pessoa não perceber. E se fizer o diagnóstico precoce, tem cura. Tá. Hoje não fala mais em horário. Antigamente tinha muito assim, tipo, não se expõe ao sol das 10 às 13. Como é que tá isso hoje? Só pra gente entender. Continua, né? Mas aqui no Mato Grosso eu não posso falar isso de 10 às 3. Aqui é quente desde as 7 horas da manhã. Acordou, o sol tá daquele jeito. É muita radiação mesmo, de UVA e UVB. Então tem que usar protetor e evitar desde cedo. Tem algum índice já que é do teu conhecimento aqui da região sobre câncer de pele? Muito alto. Eu não tenho a porcentagem, mas eu opero muito câncer de pele. E é o câncer que mais afeta o mundo e é o câncer que mais tem cura. Por quê? Porque tem diagnóstico precoce. Gente, ó, só para lembrar para vocês aí, doutora Lívia já retirou um câncer aqui, ó, da careca. E que resolveu minha vida, viu? Então, assim, é um assunto muito sério e que a doutora Lívia está expondo isso. Às vezes a gente não leva tão a sério, né? Essa proteção, a camisa de proteção, é uma coisa que está aí, fácil de acesso, não é um material tão caro, né? A diferença de pele faz diferença para o câncer? Faz diferença. A gente chama de fototipo, né? Fototipo baixo, fototipo 1, 2 e 3 e fototipo alto, 4 e 5. O fototipo é a quantidade de melanina. Então, o paciente branco demais tem menos melanina. E o paciente moreno a negro tem mais melanina. A melanina, ela protege mais do sol. Então, o índice é menor. Tanto é que pacientes albinos que não tem melanina, vitiligo, que tem... Então, assim, tem maior risco de câncer de pele. Correto. Porque a melanina protege. Então, branquinhos aí fica a dica. Fica ligado aí. Fica ligado com o protetor solar. Tá certo. Você falou dessa questão da melanina. Tem alguma coisa que a gente toma, que a gente faz, que aumenta a nossa melanina ou isso não existe? Não tem, assim, é genético isso. Agora, quando eu vou tratar algo que está perdendo a melanina, igual um vitiligo, por exemplo, aí eu vou estimular só onde está perdendo, a melhorar aquele estímulo. E recupera o vitiligo? Recupera. Mas não tem como falar assim, vai ser 100%. Ele vai melhorar. Porque vai depender também do emocional. Ela é autoimune, né? Vitiligo era quase uma maldição no passado, né? Uma pessoa que tinha era vista como amaldiçoada, ver como que tudo vai evoluindo e hoje a gente chega na possibilidade de melhorar bastante. Né? O vitiligo ele fica estável a ponto de não evoluir e tem alguns casos que regridem bem. Tá. Doença de pele mais comum, além do câncer de pele. O que nós temos? Espinha, famosa espinha, acne. Que mais? Melasma. Melasma. Que é também uma espécie de... Mancha de sol, gravidez, né? Essa manchinha da mão... Essas manchas na mão, muito comum também. Tem tratamento lá. Isso, tem tratamento lá na clínica, gente. Sai tudo, a mão fica 0 bala. E aí isso aqui vem naturalmente com a idade. Não, outro mito. Mito? Isso não vem naturalmente com a idade, pastor. Isso aí é sol. Se você pode ter 60 anos, se você preveniu, você não vai ter essa mancha. Mas você pode... chamava isso de mancha senil. Exatamente. Você pode ter 30. Se você está pegando sol demais, vai aparecer. Isso é mancha de sol. Chama melanose solar. E por que chama mancha senil? Porque acumulou durante a vida inteira a exposição de sol e vai aparecer, né, quando ele é jovem, adolescente, vai aparecer com 50, 60 anos. Eu achando que era com a idade que vem isso, né? Vem com a idade, mas isso é o sol mesmo. Tá. Lívia, hoje, o que você faz na tua igreja? Você tem um ministério lá, qual que é a sua função? Com o que você trabalha? Conta para nós um pouquinho. Hoje eu trabalho com as crianças, ministério infantil. Então, assim, lido lá com o culto infantil, a turminha... Tem uma idade que é a tua de 4 a 6 anos. Sou apaixonada com criança. E vou acompanhando meus filhos, né? Eu já dei
menorzinho, agora o Samuel, aí o Henrique já foi para outra turma, o Samuel mudando de turma, eu mudo também, pastor. Vai atrás dele. Vou. Você é chamada para palestras também por causa da tua área, você atua com igreja, como é que é a agenda? Difícil de chamar a Lívia para fazer uma palestra, não é? Porque aí um monte de gente vai assistir a gente, né? E as suas dicas são tão importantes para chegar sempre a mais pessoas. Então, como é que é essa agenda de palestra, né, Lívia? Palestras eu costumo dar, sim, final de semana, né? Normalmente sábado. Entrando em contato comigo, a gente vê a disponibilidade que eu tô, assim, vai ser um prazer. Eu gosto muito de palestrar, de ajudar, poder dar essas dicas mesmo. Uhum. Você é convidada hoje mais para meninas do que para meninos, é isso? É. Os ministérios femininos são o que mais... Eu já dei palestra para mulher, né, de maior idade, de mulheres empreendedoras. Agora, mês que vem, eu vou dar uma palestra para cuidados de unha. E assim vai. Bacana, bacana. Você acha que o homem ele é mais preconceituoso no tratamento estético de pele? Já foi. Hã? Agora não é mais não. Não? Não, tem muito homem que procura para rejuvenescer, para melhorar a aparência mesmo. Você diria que hoje esse percentual está parecido? Não, a mulher continua lá na frente, né? Mas antes o homem, ele tinha uma repulsa com qualquer tratamento estético. Achava que era coisa de mulher. Hoje não. Hoje, se você faz algo... Porque a minha linha de tratamento é uma linha de tratamento natural. Você vai prevenir, sem exageros, você vai ficar belo. Então, eu vou realçar o que tem de bonito, diminuir aquele fundo, diminuir aquele traço, né? Aquela flacidez, mas sem ficar mudando o rosto da pessoa. Então, isso os homens também estão vendo com bons olhos, né? Bioestimulador, laser que melhora a qualidade de pele, tudo isso. Ok. Eu sei que a Lívia é fitness também, treina bastante, né? Como é que é isso? É uma coisa que você recomenda também para as pessoas, a atividade física como sendo algo super importante? Super. Todo dia, 6 horas da manhã, eu tô batidão na academia, de 6 às 7. Se eu for olhar tempo, eu não tenho tempo de ir na academia. Com tanta coisa que eu tenho para fazer, filho pequeno, é muito corrido. Então, eu coloco na agenda mesmo, igual ler a Bíblia. Tiro o tempo para ler a Bíblia, todo dia já tem meu plano anual para ir para academia. E a alimentação tento ser mais saudável também. Dar uma controlada e durante a semana. Mas não é assim também, exagerar. Não, é mais assim. Come um torresminho. Também. E agora você tá no beach tennis também, né? Tô, pastor. Tô entrando nesse negócio aí. Como é que foi a experiência? Vocês estão jogando amei. Lá casais, no Maracá, né? Esse sábado vai ter outro. Foi bom, então foi uma experiência ótimo, boa. Ótimo. Muito bem. Lívia, nós vamos para a nossa parte final e aí eu tenho algumas perguntas específicas para você. Música, você escuta? Gosto. Gosta? Você recomenda algum tipo de cantor de evangélico que a gente, não conhece muito, mas que você escuta? Porque a gente aqui é meio que escuta a mesma coisa, todo mundo. Tem algum cantor ou alguma banda que você escuta bastante? Eu amo o Fernandinho. Eu acho que ele é mais conhecido, né? Não é... Fernandinho, eu sou apaixonado. As músicas... Alguém mais? Que tá na playlist da playlist? Gabriela Rocha, também. Gosto bastante. Tranquilo? Tem mais, mas assim... Agora não veio aí. Vamos lá, então. Você vai falar para mim 2 livros da Bíblia, um do Velho e um do Novo. Por que você faz essas escolhas? O do Velho Testamento, Provérbios. Eu acho incrível o livro de Provérbios. Aquilo ali é muito prático para a gente. Colocar no dia a dia mesmo, né? De você ler e falar assim, tenho que vigiar, praticar o livro de Provérbios. Correto. E no Novo Testamento, Tiago, exatamente. Outro livro prático também.
pela praticidade da gente aplicar a palavra de Deus, né, do dia a dia. Muito bem. O seu versículo preferido e por que esse versículo é o versículo da doutora Lívia? O meu versículo é aquele: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que está lá em 1 Coríntios 2, 9. Esse versículo é da nossa família, né? É aquele que a gente espera o melhor de Deus, que Deus tem preparado algo muito além, porque às vezes a gente olha a situação terrena, um problema que muitas vezes está difícil, aí opa, vamos olhar para cima, que o Senhor está resolvendo, o Senhor tem o melhor, Ele está olhando lá na frente. Ele sonha grande, então assim, é algo que foge da nossa dimensão, né? Muito bom. Eu quero que você olhe agora para aquela câmera lá e você vai mandar um recado de encorajamento para mulheres cristãs, para homens cristãos. Você lida todo dia com saúde, gente com saúde boa, gente com saúde difícil. Palavra de encorajamento. O que vem no coração da Lívia? Pode falar olhando para aquela câmera lá. Então, assim, minha mensagem final para você é que vale a pena seguir a Cristo. É uma jornada que o Senhor vai nos dando vitória, tem as lutas, as dificuldades, né? Mas Ele vai tirando o fardo mesmo do dia a dia, então vai ficando leve, né? Encorajar você a participar de ministérios da igreja, a participar, envolver com o seu filho na escola dominical, porque a minha conversão foi nessa época de escola dominical, de 7, 8 anos, então investir em crianças, a cuidar da saúde, cuidar da autoestima e manter sempre, né, assim, esse brilho, o brilho de Cristo. Ok. Teve algum perrengue no período que estava fazendo medicina? Alguma coisa que foi... Você falou assim, vou largar a mão de fazer medicina, tá muito difícil isso. Teve alguma situação assim? Não. Não? Nenhuma situação Não. que você ficou pensando assim, vou desistir disso, tá muito difícil. Pastor, quando eu foco em alguma coisa, eu vou até o final. Então, eu entrei para valer. Então, assim, tanto é que quando eu comecei a fazer medicina, a Luísa fazia enfermagem e meu pai, eu acho que tem aquela coisa de pai, de ter filhos médicos, né? Luísa, vai fazer medicina. Não, pai, eu não aguento estudar igual a Lívia. Porque eu tinha o meu quarto lá, meus livros, eu entrava lá, podia ter visita, eu estava estudando. Então, eu focava naquilo ali, porque eu já estava determinada. Então, nunca veio na minha mente desistir. Sempre seguir. Seguir. Muito bem, gente. Esse foi mais um nosso Vivenciando a Sua Fé. Você que está ouvindo esse programa, você pode participar patrocinando o nosso Vivenciando a Sua Fé. Você vai notar que já tem algumas marcas aqui aparecendo e a sua marca pode estar aqui também no nosso Vivenciando a Sua Fé. Venha participar, venha investir no reino de Deus e para a glória de Deus.